vida, é um período de tempo que passamos aqui. E não só seres humanos, qualquer ser, né? Um período que a gente vive. E a nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, ela é breve, ela é passageira. Ela é um vapor, a gente vai ver isso aqui. E a nossa vida também, ela depende de nossas decisões. Para a gente ter uma qualidade de vida, vai depender das decisões que a gente vai tomar. Então, vida é uma bênção, né, a gente poder viver. E nós sabemos que tem pessoas que nascem, naquele mesmo dia ela já parte para a eternidade. Naquele mesmo dia. Mas foi uma vida, viveu. E tem pessoas que vivem muito tempo. Quem que foi o homem que mais viveu sobre a terra? Alguém pode me responder? Matusalém. Quantos anos ele viveu? 969 anos. Uma bênção, né? Viveu 969 anos, né? Matusalém. Então, enquanto uns já nasce logo parte, outros vivem, né? Só que esse tempo de viver tudo isso já passou, né? E a Bíblia diz que a nossa vida é de 70 anos. E alguns, por sua robustez, chegam aos 80. E alguns outros, ainda que passar disso, é enfado e canseira. Acho que é Salmo 84, né? 90 e Salmo 90, é isso mesmo. Salmo 90. Então a gente sabe que a vida nossa, enquanto estivermos aqui, ela pode ser uma bênção para nós, dependendo das nossas escolhas, né? Então nós vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia precioso, ó Deus, onde temos vida e podemos, ó Deus, usufruir dessa vida aqui na tua casa, Senhor, na tua presença. Nós te louvamos por cada irmão que aqui veio, ó Deus, para te adorar. Ajuda-nos, ó Deus, nessa adoração aqui nesta manhã. Fala-nos, ó Deus, aos nossos corações. Usa-nos, ó Deus, como instrumento vivo nas tuas mãos, Senhor Deus. Abençoe, ó Deus, o nosso entendimento e que possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus. E que possamos valorizar, ó Deus, a vida que o Senhor nos deu na tua presença. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então nós sabemos que Deus formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus formou o homem. Ele fez essa imagem, né, que nós estamos vendo, né? Deus criou o homem e isso não bastava. Ele soprou em suas narinas, né, o fôlego da vida, né? Então o homem passou a ser alma vivente. E Deus criou também as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, Deus, além de criar o homem, criou todos os animais, tudo aquilo que tem vida, nós sabemos que foi criado por Deus. Não foi apenas aquela explosão que teve, que diz o Big Bang, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pode até ser que tenha acontecido isso, mas tudo foi pela criação de Deus. Se explodiu, se não explodiu, foi Deus que ocasionou aquilo. Para no fim de todas as coisas resultar em nós um povo escolhido também para a sua adoração. Então não importa de que maneira foi, mas que na realidade tudo foi criado por Ele. E de acordo com a Bíblia, pelo que a gente viu aqui, esse texto de Gênesis que eu estive lendo aqui, tudo isso aconteceu pela palavra de sua boca. O que Deus fala acontece. Então a palavra de Deus é poderosa. Então por sua palavra as coisas passaram a acontecer. E diz em Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, pensando bem nesse texto,
a gente fica meio intrigado, né? Mas por que que Deus foi fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança? Mas, de acordo com a nossa meditação, a gente conclui que o objetivo dessa semelhança nossa com Deus é para que a gente pudesse ter um ótimo relacionamento com Ele. Não apenas um bom relacionamento, mas um ótimo relacionamento. Porque imagine se Deus criasse nós uma imagem diferente da dele, que não tivesse a semelhança de Deus. E essa imagem aqui não é propriamente fisicamente, mas espiritualmente, né? É sentimentos, é o nosso interior, quer dizer, envolve muitas coisas, mais até do que fisicamente, né? Então, Ele criou na sua perfeição, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele fez cada um de nós a sua imagem e semelhança, para que a gente pudesse ter um bom relacionamento com Ele, um ótimo relacionamento com Ele. E continuando no texto de Gênesis 1, depois que Deus criou o homem, diz que Ele os abençoou. Deus criou, fez o homem, soprou em suas narinas, deu fôlego, alma vivente, né? Mas o mais importante disso tudo, Ele os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus, além de tudo, deu autoridade para o homem. Uma bênção também, né? Autoridade para o homem controlar tudo e todas as coisas. Todas as coisas foram colocadas diante do homem. O homem foi colocado como cabeça. Então a gente viu no texto que tem animais gigantes, mas o homem não é tão pequeno assim como uma formiga, mas também não é tão grande como um elefante, uma baleia, né? Mas Deus deu o intelecto para o homem poder dominar sobre tudo e todas as coisas. E o homem, até um certo ponto, tem exercido isso de uma forma, vamos dizer assim, razoável, né? Quando o homem domina as coisas com sabedoria, tudo vai bem. As coisas passam a ter um funcionamento ordeiro, organizado, né? Mas quando o homem também não usa esse domínio com sabedoria, na maioria das vezes ele passa a ser dominado. E aí a coisa fica complicada, né? E é terrível, né? Um exemplo, é bom o homem ter recursos, né, financeiro. É ou não é? Todo mundo, como diz o nosso irmão Assis, né? O homem rico e com Jesus, ele é rico duas vezes. Não é isso, irmão Assis? O irmão Assis tem tem as filosofias dele, que a gente aprende muito com ele. Por quê? Porque ele tem os seus recursos, pode ajudar o próximo, ajudar o semelhante, e também ele pode ter uma vida tranquila, né, assim, sem essas preocupações, né, com o dinheiro, né, que muitas vezes deixa as pessoas atribuladas. E a sabedoria faz com que a gente possa viver na tranquilidade, né, cuidar até da saúde também. A gente viu que hoje aqui, a maior parte dos pedidos de oração aqui, os irmãos prestaram atenção sobre o que foi? Sobre saúde, né? Então a maior parte, 90% dos pedidos aqui foram relacionados à saúde. Então, temos que suplicar, né? A Deus misericórdia, porque nós lemos também que o nosso Deus é o nosso refúgio, né? Então a gente se refugia no Senhor. Todos aqui, quando lançaram esses pedidos aqui, é com relação a ter a cura, a ter o alívio, né? Para que a gente possa ter essa vida, essa trajetória mais tranquila, mais suavizada, né? Mas Deus deu essa autoridade para a gente poder controlar e usufruir as coisas. E ao passo que quando a gente é controlado pelas coisas, aí a coisa fica complicada, né? Então, citei o caso do dinheiro. Quando você controla ele, você faz coisas boas, você ajuda, você vive bem, você e sua família. Mas quando o dinheiro passa a controlar a pessoa, aí a coisa fica complicada, hein? Aí já estraga tudo, como diz hoje, já queima o filme. O comportamento já não fica
daquela forma que Deus queria que ficasse. As drogas, quando passa a controlar uma pessoa, é complicado, né? A gente estava orando pela Cristolândia. Então, pessoas que estão ali querendo se libertar desse controle que a droga está exercendo sobre eles, né? Então, nessa trajetória, nós precisamos controlar, ter autoridade nas mãos, a autoridade que Deus nos deu, para que a gente possa, assim, ter uma vida boa com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E não ser controlado. Outro dia, eu estava na casa de um cunhado meu, e chegou um rapaz lá pedindo pinga. Ele estava tremendo, pedindo um copo de pinga. Aí o pessoal falou, não, mas a gente não tem isso aqui, né? Ele, não, então me dá pelo menos um copo d'água. Não, água tem, né? Ele queria ficar só segurando aquele copo d'água como se fosse uma pinga, como se ele estivesse na frente de um bar, né? Para lá e para cá, assim, naquela ansiedade toda. Então ele estava se satisfazendo, pelo menos com aquele gesto ali, né? De vez em quando levava na boca, mas não tomava só para... Quer dizer, um copo, uma pequena quantidade de álcool, dependendo, dominando uma vida. Quer dizer, saindo do propósito que Deus estabeleceu para o homem, né? E uma outra questão importante também, que Deus, além de criar o homem, fazer a imagem e semelhança para a gente ter esse bom relacionamento, além de dar autoridade, Ele também, quando nos colocou aqui na terra, Ele nos deu também o sustento, nos dá o sustento. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra. Toda árvore que dá bom fruto e que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então nós sabemos que Deus deixou todas as coisas também para o homem viver bem, para não termos fome. E a gente vê que o mundo está saindo daquele domínio, né, que a gente acabou de comentar agora, né? Porque milhões de pessoas no mundo estão passando fome, estão passando necessidade. E a gente vê que nas reportagens, o Brasil esse ano foi recorde na safra de soja, recorde na safra de milho, recorde não sei o que, safra daquilo. E quando o Brasil não é recorde, é outros países aí que bateu recorde na produção disso. Quer dizer, alimento tem. Por que muitas pessoas estão aí morrendo de fome? Aí a gente pensa, então, quer dizer, é fome só lá nos outros países, onde a produção não é grande. Mas é fome aqui mesmo, no próprio Brasil, onde tem esse celeiro grandiosíssimo, pessoas passando fome. E se a gente der uma volta, nas cidades, aí nas periferias, em certos lugares, não só em periferia, mas em qualquer lugar pode estar pessoas passando fome, passando necessidade. Quer dizer, a autoridade do homem sem Deus, ela fica debilitada e fica comprometida, né? Mas que Deus deixou todas as condições para a gente viver bem, a Bíblia diz que sim, né? Porque Ele nos deu autoridade e também nos deu o sustento. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, o que me achar, achará a vida. Aqui Deus mostra para nós a condição do homem perdido, né? O que me achar. Então, todos nós, seres humanos, nós precisamos achar a Deus. Porque o homem, pela sua arrogância, vamos dizer assim, se afastou de Deus, né? E afastando de Deus, ele passa a estar perdido. E ele precisa achar, né, novamente a Deus, né? Porque aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então Deus quer que a gente o ache, né? E assim mantemos um relacionamento sadio com Ele. E Ele far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Presente de Deus, né? Bênçãos de Deus para a nossa vida, né?
Então, há farturas de alegria nas mãos do Senhor e delícias perpetuamente. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra, mais presente e mais bênção de Deus para a nossa vida, né? Então olha que maravilha, né? E quem achar essa vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então esse texto está falando das renúncias terrenas, visando o céu. Sabemos que a gente tem que viver de realidade, nós estamos com os nossos pés no chão aqui, mas temos que estar pé no chão, mas olho no céu. Porque quando a gente age dessa forma, a gente passa, né, a olhar as coisas que são de cima, a Bíblia diz, né, olhar para as coisas que são de cima e não das que são da terra, porque quando a gente olha para as coisas de cima, a gente passa a ter esperança no nosso coração. E a gente tem uma vida mais alegre, uma vida cheia de riquezas, né, de delícias, né? Porque a esperança é que nos move. E a esperança está fundamentada na nossa fé, na fé que o Senhor Jesus colocou em nossos corações, né? Então, aquele que perde sua vida, as pessoas andam valorizando muito a vida terrena, as coisas materiais, e deixa de focar no mais importante, que é o céu, que é a eternidade. E aí muitas vezes sofremos, né? Nós sofremos muito aqui. A gente sofre muito aqui nessa terra, porque a gente foca muitas vezes as coisas daqui. Se a gente pensasse mais nas coisas que são de cima do que nas que são da terra, a gente sofreria menos. O apóstolo Paulo, ele atingiu uma maturidade espiritual tão grande, que ele chegou a dizer assim, né? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é de tirar o chapéu, né, para essa maturidade espiritual que ele atingiu. Você deixar de viver, ele deixou de viver. O corpo dele estava sendo usado por Jesus. Nos faz entender isso esse texto, né? Então, todas as atitudes, aquilo que acontecia, o que ele ia fazer, o que ele ia realizar, era Jesus que estava fazendo por intermédio do corpo dele. Ele apenas se colocou à disposição para falar: ó Jesus, você vai usar minhas pernas, meus braços, você vai continuar o seu ministério aqui. E é assim que ele também quer fazer conosco. Jesus quer fazer isso conosco também, quer ser instrumento, ele quer que nós sejamos instrumento dele, ele quer que a gente se esvazie, se saia do nosso eu e ele viva em nós. Mas, como eu disse, né, o apego às coisas daqui, nossa, é muito grande, então a gente muitas vezes não consegue isso. E o apóstolo Paulo, ele lutou para chegar nesse ponto, né? Ele lutou e relutou, porque ele chegou a dizer assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então nós também, muitas vezes, né, fazemos planos, projetos, ó, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo. Quando vai dar uma virada de ano, a gente fala, ó, esse ano que vem, agora eu vou caprichar mais, vou fazer isso, eu vou visitar, eu vou compartilhar mais com as pessoas, e depois vai o ano, a gente, né, a pressão, as coisas dessa vida, e vai deixando a gente meio perturbado, e de repente vai e a gente está do mesmo jeito, né? Mas a gente tem que voltar para a palavra de Deus sempre, todos os dias, né? Não se esquecendo do que está lá em Pedro, né? 3,18, 2 Pedro 3,18. Portanto, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento, e isso aí é um desafio diário para nós, né? Um desafio diário, é não fazer a nossa vontade nessa vida, mas sim fazer a vontade de Deus. É uma luta. Mas quando a gente ora mais e a gente lê mais a palavra, nós temos condições, né, de estar crescendo, né? De estar crescendo, renunciando essa vida, para que assim possamos achar a vida, né? Parece até um contraste, né? Aquele que perder a vida vai ganhar a vida, mas como isso, né? Então, às vezes a gente fica sem entender. Mas se a gente não perder, não renunciar esse eu nosso, e vai ficar complicado a gente entender a vida que Deus quer para nós, né? Porque a vida que o mundo nos propõe, ela é uma vida passageira
baseada em valores materiais, né? Você vale quanto você pesa, você vale o que você tem. As pessoas, no geral, não valorizam os sentimentos que você tem, o que você pensa ali interiormente, a sua comunhão com Deus. Isso aí as pessoas não dão valor, porque eles dão valor em coisas palpáveis, né? Coisas materiais. E coisas materiais, a gente sabe que ela pode ser roubada, né? A Bíblia diz, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui no caso, nesse texto, é a figura do inimigo, do diabo. Ele vem para matar, ele vem para roubar e destruir, né? Matar os nossos sonhos, matar nossa comunhão com Deus, destruir as famílias, destruir com conceitos errados, com pensamentos contrários à palavra de Deus, de todas as formas, né? Então ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós louvamos a Deus porque tem Jesus que diz assim: e eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Então, todos nós aqui que já temos Jesus no coração, nós já temos essa vida. E ela pode ser mais abundante ainda, de acordo com as escolhas que fizermos. Então nós temos Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, mas nós temos também condições de ter uma vida mais abundante, mais tranquila, de acordo com as decisões e as escolhas que vamos fazer, né? Porque não bastou apenas a vida, e para nós às vezes não basta só a vida, né? Apesar de que Deus, quando o Senhor dialogando com Paulo, ele falou assim, ó, minha graça te basta. Então, a salvação já basta para nós, já basta para cada um de nós, já bastava para Paulo a salvação, porque a gente estava perdido, estava condenado. Mas só que a gente não quer apenas a graça da salvação, a gente quer muito mais. É verdade ou não é? Nós não queremos muito mais? A gente faz tantos pedidos de oração aqui, nós queremos, e é uma bênção isso também. Mas louvamos a Deus porque nós estamos indo na fonte certa, que é Jesus, né? Então, Paulo recebeu essa palavra do Senhor: ó, Paulo, não vou tirar o seu espinho da carne, sei que você está sofrendo, você veio aqui reclamar diante de mim, mas a minha graça te basta. E ele continuou com o espinho dele, não murmurou, não reclamou mais. E nós, né, a graça só, a salvação não basta para a gente, né? A gente pede, mas louvamos a Deus, né? Porque Ele é o nosso refúgio. E Ele ficaria triste, indignado, se nessa vida a gente fosse buscar em outras fontes e não fosse buscar nele, né? Então, é louvável, né, diante de Deus, que a gente abra o nosso coração e peça tudo para Deus, né? Desde a coisa mais simples, né? Vamos pedir para Deus, porque nós queremos que tudo vem dele, né? Para que a gente possa ter essa vida com abundância. E bom é viver essa vida nossa unidos, né? Em Salmo 133:1 diz que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Sabemos que as orações feitas na nossa casa, na nossa individualidade, ela é importante, ela dá resultados também. É uma bênção a gente ter comunhão com Deus no nosso quarto, né? A gente a sós, falar com Deus, mas quando a gente se une como igreja, essa comunidade está reunida aqui, tem um poder muito grande a nossa oração. Tem um poder muito grande, não é um, são vários, é um clamor, é um povo que clama, e Deus ouve, né? Deus está atento à oração. E Salomão ouviu isso de Deus, né? Quando ele construiu o templo, né? Que o pai dele, Davi, tinha comprado os materiais. Quando o templo ficou pronto, né? Aquela fumaça invadiu o templo, né? E ela era a glória de Deus entrando naquele lugar. E Deus falou para ele, né? Falou: ó, e os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos, né? Para a oração que será feita nesse lugar. Então, os irmãos em união. Então, bom e agradável é a gente viver a nossa passagem aqui na terra, usufruindo da bênção que é a igreja, né? Dessa comunhão aqui, dessa assembleia, né? Os irmãos reunidos, uns orando uns pelos outros. Então, é maravilhoso. E nessa comunhão, nós aprendemos a viver pela fé. O irmão Alberto fez alguns pedidos aí que, às vezes, aos nossos olhos,
é impossível, né? Ó, certa pessoa pediu para uma pessoa lá que é um doente terminal, um exemplo, né? Mas é pela fé. Os pedidos que fizemos aqui foi todos pela fé, porque nós entendemos que nós não temos condições de resolver nenhuma dessas questões. Não temos como fazer nada. Nem ligar para fulano, ó, fulano lá resolve, eu conheço ciclano, acho que fulano lá pode adiantar alguma coisa, nada ao nosso alcance. Então colocamos tudo nas mãos de Deus, porque o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, né? E em Mateus 4,4, né, tão conhecido de nós, né, que nem só de pão viverá o homem. Então, não podemos esquecer de que todos os dias, né, Jesus nos ensinou na oração para a gente pedir o pão de cada dia, né? Pão de cada dia nos dai hoje. Poderíamos, nessa vida que é tão corrida, a gente ser mais prático e mais objetivo. Falar, bom, vamos pedir o pão da semana, pelo menos a gente já fica sossegado, né? A gente vai cuidar de outras coisas, já pediu o pão da semana, o pão do ano, então só o ano que vem, agora eu vou pedir de novo. Mas não, o pão nosso de cada dia. E de repente vem essa palavra para nós, né? Mas não é só de pão que nós vamos viver, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para que a gente possa ter essa vida tranquila e abundante, a gente precisa nos alimentar dessa palavra todos os dias. E para encerrar, Salmo 103,14, pois Ele conhece, o Senhor conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que somos pó, né? Mesmo Ele tendo feito nós a imagem e semelhança dEle, mas nós somos pó. E quanto aos homens, né, são os seus dias como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, pois soprando nela o vento ela desaparece, e não conhece daí em diante o seu lugar. Então, a nossa vida é breve, né? Nós não sabemos, né, se amanhã estaremos aqui. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas o importante disso tudo é a gente concluir que nessa passagem aqui, que é breve, que a gente possa viver na total dependência do Senhor, na total dependência de Deus, e que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos fazer as escolhas corretas, né? Para que a gente não venha se complicar nessa trajetória nossa. E a Bíblia nos orienta, né? Para que a gente não venha embaraçar com negócios dessa vida. E às vezes a gente fica tão embaraçado e deixa de focar na vida eterna. E vivermos, né, com pés no chão, mas olho no céu, porque é para lá onde iremos. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que nos falou de vida, e que nós possamos usufruir dessa vida, pregando a Tua palavra, anunciando o nome do Teu Filho amado Jesus, que é aquele que nos dá vida e vida em abundância. E sabemos que a vida verdadeira está no Teu Filho Jesus. Obrigado a Deus, porque o Senhor colocou o céu diante de nós. E a vida que devemos focar é a vida eterna, ó Deus, que o Senhor já preparou antecipadamente para nós. Muito obrigado por tudo, abençoe cada um de nós, nas nossas resoluções, e tudo aquilo, ó Deus, que está atrapalhado em nossas vidas, que possamos colocar em ordem. Tira de nós, ó Deus, todo engano, toda mal decisão, todo embaraço, ó Deus, para que assim possamos, ó Deus, viver de uma maneira que te agrade, ó Deus, e com o nosso coração puro e limpo diante da Tua presença. Muito obrigado por tudo, agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.